E aí, tudo bem? Vamos falar de uma coisa que vira e mexe pega todo mundo. Aquele bloqueio criativo. Sabe quando você precisa ter uma ideia genial e nada? Pois é, o mundo de hoje está girando numa velocidade louca. E ser criativo deixou de ser um luxo, virou uma questão de sobrevivência. Então, bora descobrir juntos como a gente pode quebrar essas barreiras e liberar de vez o nosso potencial. Beleza, para a gente começar a conversa, a gente precisa entender onde é que a gente está pisando. Você já ouviu falar em mundo VUCA? É uma sigla em inglês que resume bem a situação toda. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Na prática, o que isso quer dizer? Que aquele plano de 5 anos, super detalhado e engessado, já era. As coisas mudam rápido demais, e é exatamente por isso que inovar não é mais uma opção. É o único jeito de se manter relevante no jogo. E olha só que sacada, inspirada no mestre Peter Drucker. Inovação não é só sobre lançar o próximo produto da moda. Não mesmo. Tem a ver com a sobrevivência, com a sustentabilidade do seu projeto, da sua empresa a longo prazo. Pensa bem, no meio dessa tal de indústria 4.0, a regra é clara. Ou você inova, ou você corre o risco de virar peça de museu. Direto e reto. Ok, a gente já entendeu que inovar é super importante. Mas então, por que é tão difícil? Por que a gente se sente com o freio de mão puxado bem na hora que mais precisa de uma ideia boa? Chegou a hora da gente encarar de frente os grandes vilões da criatividade. Vamos começar pelo bloqueio número 1. Aquele que a gente mesmo adora se colocar. A famosa frase, mas eu não sou criativo. A gente cresce com essa ideia de que criatividade é um superpoder, que só alguns escolhidos têm, tipo artistas ou gênios. Mas vou te contar um segredo. Isso é a maior furada. Criatividade é nossa, é humana, tá aí dentro de você, de mim, de todo mundo. O primeiro passo é simplesmente acreditar nisso. Outro grande vilão, o medo de errar. Lembra da escola? Prova valendo nota, só uma resposta certa. A gente foi treinado desde pequeno para ter pavor de cometer um erro. E esse medo é um veneno puro para a criatividade. Porque, pensa comigo, como é que você vai inovar se não pode nem tentar algo novo, se não pode experimentar? É impossível, né? E por falar em erro, que tal um erro que virou um sucesso bilionário? A história do Post-it é sensacional para ilustrar isso. A parada foi a seguinte: um cientista na 3M estava tentando criar uma cola super forte. E, sem querer, acabou criando uma que era super fraca. Um fracasso, certo? Errado! Em vez de jogar a fórmula no lixo, alguém teve a sacada de usar essa cola ruim para criar os bloquinhos de nota que a gente ama. Moral da história: o erro não é o fim da linha. É só mais um dado no seu mapa. E tem aquele clássico, mas isso não faz o menor sentido. Não tem lógica? Calma lá. Lógica é importante? Com certeza. Mas se a gente ficar preso só nela, a gente desliga a chavinha da imaginação. As melhores ideias, aquelas que realmente mudam o jogo, muitas vezes começam parecendo meio malucas, sem pé nem cabeça. E essa aqui então? Seja mais prático, cadê o resultado para ontem? Essa pressão por imediatismo é, sem brincadeira, uma matadora de ideias. Uma ideia boa é como um bolo. Precisa de tempo no forno para crescer e ficar boa. Se você abre o forno toda hora para ver se já está pronto, já sabe o que acontece, né? Desanda tudo. Ideias precisam de um tempo para respirar, para amadurecer. Ok, já falamos bastante dos problemas. Agora vamos para a parte boa, para a solução. Como é que a gente bota esses vilões para correr? A melhor notícia de todas é que criatividade não é mágica, gente. É uma habilidade. Tipo aprender a andar de bicicleta ou cozinhar. E se é uma habilidade, significa que a gente pode treinar, pode ficar melhor nisso. Então bora ver como a gente faz para malhar esse músculo criativo. Então, o que é criatividade afinal? Vamos descomplicar. Ser criativo é basicamente olhar para a mesma coisa que todo mundo está olhando, mas enxergar uma possibilidade que ninguém viu. É conseguir ligar os pontos de um jeito novo para resolver um perrengue. Não importa se o problema é antigo ou se acabou de aparecer na sua frente. Sabe aquele clique? Aquele momento ahá que a gente grita eureka? Pois é, aqui no Brasil a gente tem um nome perfeito para isso. O tal do estalo de Vieira. Dizem que a expressão vem do padre Antônio Vieira, que de repente teve uma luz e tudo clareou na mente dele. É exatamente isso. A ficha caindo, a peça que faltava se encaixando no quebra-cabeça, pura criatividade acontecendo ali, ao vivo. E olha que legal essa parte de como o nosso cérebro funciona. A criatividade de verdade não vem de um lado só. É uma parceria, uma dança mesmo.
Pensa assim, o nosso hemisfério direito é o artista interno, o que sonha, que tem as ideias mais doidas e fora da caixa. Já o hemisfério esquerdo é o nosso engenheiro, o pé no chão, que pega essas ideias, analisa, vê o que funciona e transforma em algo real. Um não vive sem o outro. Tudo bem, mas como a gente organiza essa bagunça toda na prática? Você deve estar se perguntando. Pois bem, tem um cara, o Roger von Walsh, que bolou um mapa sensacional para isso. Ele quebrou o processo criativo em 4 papéis, 4 personagens que a gente precisa interpretar. É um passo a passo para tirar a ideia da cabeça e colocar ela de pé no mundo. Vamos seguir o mapa? Primeiro você veste o chapéu do explorador. Sua missão? Sair por aí, fuçar, pesquisar, juntar todo tipo de informação e inspiração. Depois, você vira o artista. Aqui a regra não ter regra, é ter uma chuva de ideias das mais sérias às mais absurdas sem criticar nada. Depois que a bagunça criativa está feita, entra em cena o juiz. Agora sim é hora de ser crítico, de analisar com lupa e escolher as ideias que têm mais potencial. E por último, você encarna o guerreiro. É ele que vai para a batalha, defende a ideia escolhida e faz acontecer, não importa o desafio. Mas não adianta nada você ser um gênio criativo sozinho numa ilha. A criatividade de uma pessoa só não vai tão longe. Para a inovação rolar de verdade, principalmente dentro das empresas, é preciso criar o ambiente certo. Uma cultura, sabe? Um verdadeiro terreno fértil, onde as ideias não só nascem, mas também são regadas e crescem forte. E uma das ferramentas mais poderosas para essa cultura é o tal do MVP. Já ouviu falar? Significa Produto Mínimo Viável. A ideia aqui é genial e vai contra tudo que a gente aprendeu. Esqueça a perfeição. A meta é criar a versão mais simples possível da sua ideia e colocar na rua o quanto antes. Para quê? Não é para ficar rico da noite para o dia, é para aprender, para testar sua ideia com gente de verdade, gastando o mínimo de tempo e grana possível. É o famoso aprender na prática. E isso se encaixa perfeitamente num ciclo que ficou famoso como Lean Startup. Construir, medir, aprender. É simples. Olha só. Primeiro você constrói o seu MVP. Segundo, você mede como as pessoas reagem a ele, coleta dados, feedback. E terceiro, o mais importante, você aprende com tudo isso. Com base nesse aprendizado, você decide, bora continuar nesse caminho ou, opa, melhor mudar a rota, que é o que o pessoal chama de pivotar. E aí o ciclo recomeça, num processo de aprendizado que nunca para. Então, juntando todas as peças, o que faz uma cultura ser inovadora de verdade? Basicamente, são estes pontos aqui. Precisa de uma liderança que entenda que errar faz parte do processo e que não saia por aí caçando culpados. Precisa ter foco total em testar, experimentar e aprender. Os processos não podem ser engessados, têm que ser flexíveis. E por que não, até o espaço físico ajuda. Um lugar que convide as pessoas a conversar, a rabiscar numa parede, a ter ideias juntas. E se você está pensando que essa conversa toda é coisa de gringo, do Vale do Silício, dá uma olhada nisso aqui. A inovação está bombando no Brasil. A gente tem ecossistemas fantásticos que são verdadeiras usinas de ideias. Tem o Porto Digital lá em Recife, focado em tecnologia. Tem o San Pedro Valley, a comunidade de startups de BH. E, claro, a famosa Ilha do Silício, em Floripa, um polo gigante de tecnologia e empreendedorismo. Isso tudo está acontecendo aqui, no nosso quintal. Bom, a gente está chegando no final da nossa conversa. Nós falamos sobre um monte de coisa. Sobre o mundo maluco em que a gente vive, sobre os vilões da criatividade e sobre como a gente pode virar esse jogo. Mas agora a pergunta mais importante não é para mim, é para você. Depois de tudo isso, qual é o primeiro bloqueio que você vai escolher derrubar? É o medo de errar? É aquela vozinha chata que diz, eu não sou criativo? A escolha é sua. O que você vai começar a mudar ainda hoje?